Vamos começar, com certeza. Com certeza, Ed, porque é uma posição assim muito interessante, né? Saturno, ele já é um planeta muito interessante, né? Sim, Saturno é um planeta imenso para a astrologia, sim. né? É um planeta que ele diz muito respeito às grandes tarefas, né? Só para recordar um pouquinho aí da natureza de Uhum, Saturno, né? uhum. As grandes tarefas, os desafios, né? Mais assim relevantes da nossa vida e grandes portais de aprendizado, né? São oportunidades incríveis onde a gente aprende de maneira bastante intensa, né? E esses aprendizados, eles podem nos desenvolver, né? Podem favorecer oportunidades muito interessantes de desenvolvimento. E isso se a gente lidar de frente ali com as questões, né? Sem entrar no vitimismo, sem entrar naquela Uhum, situação de, ah, só acontece comigo, né? uhum. Então, Saturno tem essa simbologia, vamos dizer assim, Sim, né? E falando um pouquinho de touro, né? Só lembrando também da simbologia de touro, uhum. o touro é um signo, né, de muita resistência, assim como Saturno também, Sim, né? Touro também é sim. bastante Eles têm isso resistente, em não é comum. mesmo? Exato, tem isso em comum, né? Aliás, esse posicionamento de Saturno em Touro é um posicionamento que tem afinidade, né? Entre essas duas correspondências, Saturno e Touro. Daqui a Sim. pouquinho eu já vou comentar aqui o porquê, né? Uhum, Dessa correspondência aí em termos de afinidade. Mas Touro, só lembrando um pouquinho, ele é um signo bastante determinado, um signo que tem muita facilidade de lidar com as questões materiais, com a realidade da vida, né? uhum. Então, o touro, ele está muito relacionado também a questões territorialistas, né? Com o sentido dele de segurança, com o sentido de estabilidade. Touro é uma energia que preza pela estabilidade, pela segurança, e são pessoas aí que gostam bastante de realização, né? De execução, então tem esse favorecimento também. Então, só para a gente recordar um Sim, pouquinho, né, dessa sim, simbologia. sim. Lembrando também que a astrologia é uma linguagem, Uhum. né, que cabe tradução, cabe interpretação, eis o nosso papel, né, Ed? Exatamente, exatamente. Eu falo que é que nem ler os hieroglifos egípcios, né? Você lê aquele símbolo, aquele desenho, e ele tem várias possibilidades de significado, de tradução, né? Exato, exatamente. E então assim, Saturno em Touro, o porquê que tem afinidades, né, como eu trouxe aqui na introdução? Uhum, Porque Saturno, ele é um planeta que traz uma simbologia muito forte de realismo. É um realismo muito grande. Saturno está ligado ao que é essencial, uhum, né? Ele tem a correspondência de favorecer clareza, de favorecer precisão, né? Assertividade. Então, Saturno, ele não quer perder tempo. Aliás, é o planeta do tempo, exato. né? É o Cronos. Então, na simbologia, tá ligado ao Cronos. É o tempo, gente. Então, Saturno não quer perder tempo. Ele traz uma simbologia de tarefa, de Uhum, dever, de uhum. compromisso, né? Sim. Então, assim, é aqui agora o que tem para fazer, né? Vamos lidar de frente com o planeta Terra, com as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Uhum, Então, veja bem, toda essa simbologia de concretude, né? Claro que tem uma correspondência, uma afinidade muito grande com o uhum, touro. Porque uhum. touro tem essa característica marcante com a terra, com as coisas da terra, né? Com a realidade do que está acontecendo na terra. Hoje fala-se muito, né, da visão espiritualista, universalista, da visão multidimensional, da importância da espiritualidade. Claro que é importante, né, gente? Estamos em época de transição planetária. Sim. Porém, é muito importante também nos ligarmos com as coisas que acontecem aqui na Terra, aqui e agora, né? Com as questões sociais, com a nossa consciência ambiental, principalmente. Uhum, Então, uhum. Saturno e Touro nos lembra disso. São duas referências na astrologia que nos lembra muito bem da importância de nos ligarmos com as coisas da Terra, né? Touro, Perfeito. então, principalmente, Touro, Uhum. ele favorece demais a conexão com a Terra. Então, veja, Saturno, ele é um planeta que traz a simbologia da tarefa,
né? Então, Saturno em Touro, uma das características pode fazer com que a pessoa, nesse contexto atual que a gente vive hoje aqui, nessa humanidade, né? Pessoas que podem ter uma consciência ambiental muito relevante, né? Perfeito. E é importante hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas que têm Saturno em Touro, elas devem ser ativas socialmente no quesito consciência ambiental. Devem ser pessoas que atualmente estão bem preocupadas ou buscando fazer a sua parte, se engajando em algum grupo, alguma comunidade, algo que elas sintam que estão fazendo a diferença. Sim. Seja pela internet, seja ali pegando a mão na massa mesmo, porque pegar a mão na massa é com Touro, né? É com Saturno. Exatamente. Vamos usar um jargão aí, né? Esse ditado popular. Pegar a mão na massa é uma maneira informal, um ditado popular que a gente se refere ao compromisso com o trabalho, né? Ao respeito com o trabalho, à responsabilidade. Então, eu acho interessante, viu, Ed? Né? A gente lembra isso muito, extremamente. Você não acha, Ed, interessante trazer essa lembrança nesse momento que a gente vive da consciência ambiental? O que essas pessoas com Saturno em Touro devem agregar nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. São pessoas muito produtivas também, né? E muito práticas. Né? Elas não ficam viajando na maionese, né? Não. Porque tem muita coisa do ambientalista ou das pessoas que querem ajudar nessa área, mas que é uma coisa muito idealista, utópica. E daí você acaba não conseguindo fazer nada. E se tem alguém com Saturno em Touro, ela fala, não, peraí, mas isso daí não dá para fazer. O que dá pra gente fazer efetivamente agora? Entendeu? Exatamente, não tem mimimi, né? Não tem, deixa para depois, não, ele já quer resolver, né? Sim, e essa clareza de lidar com a realidade favorece justamente isso que você falou, né? É um sentido de clareza mesmo, com as coisas reais, sabe? E fora a determinação, né? Que vai para as alturas. Porque se Touro já é determinado, Saturno alavanca isso para ele. Porque Saturno entra com a disciplina, né? Porque assim, por mais que o Touro tenha determinação forte, ele tem um processo um pouco mais... é um ritmo, lento, pouco mais, né? Assim... Lento, é como disse a Léo aqui, aqui pensando na morosidade de um Saturno em Touro, que lentidão. Eu não diria que é lento, ele respeita o ritmo, como você colocou, né? O ritmo das coisas. Cada coisa tem um ritmo, né? Cada coisa tem um ritmo. Olha, assim, eu não gosto de alguns estereótipos, né? Por exemplo, eu acho que a lentidão ela vai num campo onde a pessoa talvez não esteja no lado mais luminoso, né? Do símbolo ali astrológico, que é o Touro, no caso que a gente está falando aqui. Porque lembrando que sempre tem a luz e a escuridão, enfim, tudo, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, eu acho que o Touro, quando ele está nesse processo de lentidão, talvez ele não está deixando brilhar o lado luz dele, né? Ele está se deixando levar por esse lado. Então, eu costumo, assim, trazer essa perspectiva em relação ao ritmo próprio. Porque o Touro tem um ritmo próprio muito interessante, que é a constância, é a paciência, é o respeito com o tempo. Isso, é o respeito com o tempo, com os ciclos. O Touro tem muita noção de ciclos, né, da natureza. Então, por exemplo, o Touro, ele tem esse ritmo um pouco mais cadenciado, né, vamos dizer assim. É um ritmo bastante próprio de percepção, né? Ele quer observar exatamente tudo como está se passando. E aí, nesse processo, ele pode não ser tão rápido, pode não ser tão ágil. E, às vezes, entrar no lado sombra e se acomodar um pouco, deixa para depois. Ou fica um pouco mais lento, né? Como a gente falou aqui do lado sombra. Né? Às vezes. Dá aquela preguiça, exatamente. Mas aí vem Saturno e fala, não, meu irmão, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. Pode levantar. Aí ativa o Touro, pode levantar, exatamente. Aí ativa o lado Touro, né?
o touro fica ativado e vamos fazer acontecer. Aí ele brilha o lado luz dele, que é a execução, né? A execução, é a determinação, sabe? Então, assim, é interessante a astrologia que ela ajuda a gente a se conscientizar desse nosso lado luz, que todos os signos têm, todos nós temos, né? E se conscientizando do lado sombra, a gente fica também mais atento a ela, né? Não é fingir que ela não existe, mas é a gente perceber rapidamente quando ela está ficando muito mais forte do que a nossa própria luz. Aí a gente muda de uma maneira mais ágil também, né? Então, claro que assim, né, Ed, a gente está falando aqui, primeiramente, das partes boas, né? Das partes positivas, vamos dizer assim. Claro. Daqui a pouco a gente já vai começar a falar. Primeiro, né? É verdade. Então, a gente já falou aqui uma característica que é um ponto de atenção, que é o lado mais lento, né? Que pode aparecer em dado momento. Né? Eu gosto também, Ed, de trazer essa fala, né, de ponto de atenção, não como necessariamente um ponto negativo, um ponto ruim, né? Sabe? Então, eu gosto dessa perspectiva positiva das palavras, né? Como terapeuta Theta Healing, eu observo muito isso no meu discurso, nas pessoas que eu atendo, né? Eu acho muito importante essa perspectiva positiva das palavras, né? Exatamente. E principalmente falando aqui de Touro e Saturno, já vou trazer agora uma parte mais sombra, né? Vamos dizer. Essa questão do pessimismo, tá? Pessimismo, por quê? Saturno e Touro, eles têm um lado mais seco, né? Se a gente olhar a referência primordial em termos de natureza, né? Touro e Saturno têm uma referência mais seca. Então, assim, existe o uma seco está ligado... de não ser tão otimista, né? Isso, esse é o ponto, exatamente. Então, aí entra o orai e vigiai, o ponto de atenção. Porque para não se deixar levar pelo pessimismo, sabe? E às vezes a pessoa fica só vendo o lado negativo. E se eu mudar, o que vai acontecer? Putz, vai acontecer isso, aquilo, outro, não vou mudar não, porque o touro, eles têm uma certa resistência com mudanças, né? Então, não é? E aí, se deixar levar pelo pessimismo, aí que ele não muda mesmo, aí que não faz alteração que precisa ser feita, não é verdade, Ed? Então, assim, né, Ed, a gente estava falando aqui do pessimismo, de as pessoas ficarem atentas, as pessoas que têm essa posição de Saturno em Touro, no mapa astral, né, é interessante buscar essa perspectiva do otimismo, né, buscar os estímulos, o que faz o que faz os olhos brilharem, né, para não cair naquela rotina, naquela coisa burocrática somente, naquela coisa rotineira, né, naquela situação de dever apenas. Por quê? O Saturno é muito ligado ao dever, ao compromisso, e o Touro, ele valoriza demais o trabalho. Então, assim, para não virar um workaholic, né, ou só ficar voltado ali para o trabalho, para as coisas do dever, para ele lembrar que existe prazer na vida, né, que existe diversão, que existe tempo livre, que você pode também se organizar para ter. Perfeito. Né? Para você. Porque talvez esse seja o grande aprendizado que quem tem esse posicionamento tenha que aprender ao longo da vida, né? Sim, interessante você trazer esse ponto, porque Saturno está ligado aos grandes aprendizados. Sim. Né? E às vezes não são às vezes não, nem são aprendizados longos até, né? Que exigem um certo tempo para a pessoa perceber, não é? Às vezes uma não vida é um aprendizado inteira, né? Assim. Isso, exatamente. Não é? E esse aprendizado do relaxar, do se divertir, né? De se conectar mais com os prazeres da vida, é um deles nessa posição. Sem perder, desculpa te interromper, mas sem perder o lado bom que é essa capacidade administrativo-financeira, essa preocupação que eles têm com a segurança financeira, que eu acho legal, né? Isso. Porque, como você disse lá no começo,
apesar de agora a gente falar muito de espiritualidade, etc., a gente vive num mundo material. Então, o material é importante. Ele faz parte do mundo, né? Então, ter essa necessidade de segurança financeira e essa preocupação com o pós, com o material, é importante. Ela só não pode virar uma coisa materialista, obstinada, exagerada, né? Exatamente, né? Se não beira a uma se não beira uma ganância, né? Ou então uma certa avareza também, porque porque assim o Saturno ele está ligado também com os medos, né? Que a gente pode ter. Exatamente. Então, não é? Então assim a pessoa também pode ter um certo receio de ficar sem dinheiro, aí trabalha em excesso, né, Ed? Então ficar atento com esse ponto também, sabe? Para não chegar nesse lugar, né? Buscar sempre esse equilíbrio em relação ao tema do dinheiro, né? Porque são pessoas que tendem a valorizar muito o dinheiro, sabem do valor, né? Aí o que acontece? Conforme elas vão também se conscientizando disso, elas podem também entrar num ritmo de equilíbrio, porque elas vão se conscientizando tanto dessa energia, da valorização do dinheiro, que elas começam a virar experts no assunto, né? Aí geram economias interessantes, não é? Conseguem fazer êxitos. Né? Capacidade de administrar essa questão material muito forte, né? Exatamente. E pode, inclusive, então, ajudar os outros, para não se deixar cair no medo. Ajudar os outros, com certeza. Por exemplo, com certeza, porque como eu que tenho Saturno em peixes, né? Ed, mas você tem Saturno em peixes, é maravilhoso também, né? Todos os signos. Todos eles vão ter um lado bom e um lado ruim. Mas, né, o Saturno em touro, ele pode ser aquela pessoa que vai saber ensinar como administrar isso, né? Essa questão da materialidade. É verdade. Né? É verdade. E interessante, porque o Peixes é mais artista, né? Mais inspirado. Mais ligado o Peixes ele está mais ligado às coisas mais etéreas, né? A espiritualidade. Tem uma é aqui agora, né? Dificuldade de lidar com o lado material. Ai, não pode, né? Porque é espiritual. Não, mas né? Não vive, como eu disse, vivemos no mundo material. Você tem que pagar a conta, você tem que pagar tudo. Exatamente, né? E interessante aqui eu trazer o tema da arte, porque são pessoas que podem também ter uma visão bastante refinada até com a arte, porque Saturno é clássico, Saturno é tradicional. Então, touro é um signo ligado a artes também, né? Ele tem um apreço, né? E ele tem assim um gosto pelas coisas bonitas, pelas coisas confortáveis, ele tem um senso estético também, né? Tem um regente Vênus e tudo mais. Então podem ser pessoas que sabem apreciar uma arte clássica, né? A tradição, sabe? E assim, também são pessoas que, voltando um pouquinho na coisa da consciência ambiental, o tema essencialismo e minimalismo, que são temas que hoje em dia, no contexto atual que a gente vive da humanidade, são temas muito importantes, né? O essencialismo e o minimalismo. Então, Saturno em Touro pode trazer essa visão, sabe? Interessante, né? Voltando a falar um pouquinho dessa coisa da consciência, né? É uma consciência, assim, de compromisso muito grande, né? Bastante responsabilidade, pessoas bastante responsáveis. E voltando a falar também, um dos pontos de atenção que eu lembrei aqui é o seguinte, né? Touro, na astrologia, vamos falar um pouquinho de astrologia da saúde, né? O touro tá ligado com essa região aqui, né? Da garganta, da voz. E Saturno, ele é um planeta que traz, assim, desafios, né? Às vezes algumas limitações, dependendo dos casos, alguns obstáculos. Então, é interessante a pessoa ficar atenta com a sensibilidade nessa região, da garganta, da voz, né? Ficar sempre cuidando, às vezes pode ter uma certa vulnerabilidade ou uma sensibilidade. Então, não sei se as pessoas que têm essa posição, talvez já sentiram essa sensibilidade nessa região aqui da garganta, né? Verdade. Pode perder a voz em momentos de desequilíbrio, né?
ter uma laringite, Sim, enfim, né? isso mesmo, é A verdade, gente Ed. diz verdades difíceis de engolir, Saturno em touro, verdade. É bem isso mesmo, realmente, né? Mas ele vai lá, lida de frente e ele vê como pode ser, como ele pode lidar com aquela realidade que precisa ser engolida, né? Uhum, uhum. Talvez ele não vai engolir, mas ele vai encontrar uma maneira de digerir aquilo ali. Assim, ele vai encontrar um jeito. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos trânsitos. Eu sei que você deu uma olhada no último, né, trânsito que aconteceu. Isso. Então, assim, em termos de astrologia mundial, né, que é o que o Ed está trazendo aqui agora para nós, quando um planeta ele muda de signo, né, Uhum, reverbera isso de maneiras trazendo correspondência, né, com o que vai se uhum, manifestando na Terra. uhum, Então, no último trânsito de Saturno em Touro, em termos mundiais, foi em junho de 98 a agosto de 2000, tá? perfeito. E aqui no Brasil, a gente pôde ver algumas situações que refletiram em alguns desequilíbrios financeiros que abalaram o Brasil, né? Uhum, Falando aí principalmente sobre a crise dos mercados emergentes, né? Teve uma situação onde a economia do Brasil ela ficou um pouco a desejar, né? Bem nesse período. E também nesse lembrando período que a a gente teve. economia, lembrando que você está falando isso porque a economia é uma das áreas regidas por touro, né? É, exatamente. São os recursos, né? Uhum, São os recursos. Então bem nesse momento onde Saturno, né, se movimentou para Touro, a gente teve uhum, esse tipo de abalo no Brasil, né? A economia, ela teve um desequilíbrio, né, de acordo com uma crise que estava acontecendo, que era a crise dos mercados emergentes, uhum, acabou refletindo aqui no desequilíbrio da economia do Brasil também. perfeito. E também, acho que todos vão lembrar agora do bug do milênio, né? O termo, né, que esteve naquele período Uhum, também, nos uhum, anos 2000, o famoso bug do milênio, sim. né? Teve várias teorias da conspiração, o que vai acontecer, né? O sistema vai bugar, né? Os Uhum, números dos computadores, o sistema financeiro, principalmente das empresas. Então, a preocupação do que iria acontecer com o sistema financeiro das empresas foi bastante relevante, sim, né? E isso sim, tem a ver com Touro, porque Touro, como você lembrou, rege a economia, né? E perfeito. refletiu dessa maneira aqui no Brasil, né? Aliás, o bug do milênio refletiu no mundo inteiro, não foi só o Brasil que teve esse Não, tipo de foi uma preocupação. coisa, foi uma coisa mundial. Exatamente. Uhum, perfeito, Olha como a perfeito. astrologia faz as É correspondências, né? É pura impressionante, correspondência, é gente. impressionante. É, Eu também, depois que você mencionou, né, que nós conversamos, eu dei uma pesquisada. E uma das coisas que eu vi, um outro trânsito muito importante que aconteceu com Saturno em Touro, foi exatamente no início da Segunda Guerra Mundial. Foi de julho de 39 a maio de 42. E o que aconteceu? Né? Bom, obviamente foi quando a Alemanha invadiu a Polônia, e por causa né, da Segunda Guerra e desse movimento, houve um bloqueio econômico que atingiu o mundo inteiro, né? E houve um racionamento de alimentos que está ligado aos dois, o olha, racionamento ao tá ligado aos dois. Saturno e alimentos ao Touro, né? E o Exato. próprio bloqueio econômico, que também está ligado ao Touro. Enfim, é impressionante como reflete, né, no mundo a energia tanto do planeta quanto do signo, né? É, reflete, né? Impressionante. É pura evidência, né? E são processos, não são processos rápidos, né? Não. São processos relevantes, né? Que Uhum, tem essa temática do tempo sim. envolvida, né? São processos que a gente precisa ter Uhum, paciência, né? São aprendizados que às vezes vai levar um tempo para a gente absorver, sim, não é? sim, sim. É, sempre, sempre, né?
É sempre algo... E o Saturno, mas ele dá tempo, né? Exatamente, ele por ser o senhor do tempo, ele dá bastante tempo para a gente se preparar antes de dar o teste, que seria os É retornos, né? verdade. Então Os você só vai retornos. sofrer se Uau. você não fez a tua lição de casa, né? Exatamente. Né? Vamos lembrar um pouquinho, né, de como, de que assim, Saturno em Touro, ele é um posicionamento geral, né? De tudo que a gente falou aqui, pessoal, são características gerais desse posicionamento, né? Claro que para a gente ver em termos individuais, a gente precisaria ver o mapa como um todo. Mas só para dar um exemplo aqui, Saturno em Touro pelas casas, né, vão trazer muita diferença. Então, uma coisa é Saturno em Touro na casa 1, Saturno em Touro na casa 3, na casa 7. Então, vai trazer diferenças, tá? Então, por exemplo, Saturno em Touro numa casa 2, que é uma casa que já tem referência com dinheiro, né? Esse Saturno em Touro, que de maneira geral já se preocupa com esse tema, na casa 2 ele vai redobrar a preocupação, tá? Mais Então, forte ainda. o tema fica mais forte ainda, o tema fica bem relevante para a pessoa. Às vezes, talvez ela até acaba trabalhando com algo relacionado a questões financeiras, né? Porque lembrando que o posicionamento que está ligado a Saturno, ele diz respeito também a alguns direcionamentos de trabalho. Porque o Saturno é muito voltado para questões de trabalho também. Então, tudo que está relacionado a Saturno podem ser indicativos de situações de trabalho, né? Perfeito. Então, numa casa 2, esse tema, ele se enaltece muito para a pessoa, né? Sim. E aí, tudo que a gente falou ao quadrado. Se ela já era preocupada em não gastar, né? Vai faltar dinheiro, né? Será que vai faltar? Ela precisa ficar ainda mais atenta com isso para não chegar naquele lugar de ficar avarento, né? De ficar só pensando em dinheiro. Buscar sempre o equilíbrio, né? Relaxar. Nem tudo é só trabalho, então redobrar a atenção, Perfeito. né? Por exemplo, um Saturno numa casa 7, a pessoa vai precisar ficar mais atenta com os relacionamentos, né? Os desafios nos relacionamentos e as oportunidades de aprendizado justamente aí. Podem ser aprendizados um pouco mais relevantes, um pouco mais desafiadores, mas que depois trazem situações ali que ela tem uma superação, ela pode ter uma superação e ganhar um aprendizado bem interessante para a vida, né? Em termos de relacionamentos. Tá vendo como muda o foco, né? Como muda a perspectiva quando o Saturno em Touro muda de casa, não é, Ed? Perfeito. E como você disse, o que a gente fala aqui é sempre numa visão geral, mas tem inclusive os aspectos que ele vai estar fazendo no teu mapa que pode mudar totalmente. Então é bem importante isso, né, Ed? A gente se lembrar disso. Exato. Mas a astrologia é tão maravilhosa que mesmo quando a gente traz uma perspectiva geral de alguma das suas simbologias, né, envolvendo planetas, signos, mesmo assim, as pessoas sentem correspondência, né? Se identificam. Não é mágico, é maravilhoso. Exato. E aí você vai ali fazer um mapa profissional, você traz um olhar muito mais ali individual mesmo, né? Detalhado, fica ainda mais claro, fica ainda mais detalhado, fica ainda mais preciso. É maravilhoso. A gente é suspeito, né, Ed, para falar. Suspeitíssimo.